Já te perguntaste porquê que Deus não ouve as minhas orações? Ou porquê que alguns têm as suas orações respondidas e outros não têm? Ou será que Deus precisa que a gente ore? Eu vou tentar ao máximo responder a todas as perguntas mais essenciais que existem sobre orações aqui neste vídeo. Então, eu sou o Monty Creeper, seja muito bem-vindo. Vamos usar a Bíblia para responder a todas essas perguntas. Então, antes de tudo, a gente tem que distinguir o que é uma oração. Uma oração não é apenas pedir coisas. Eu não oro a Deus porque eu preciso de alguma coisa. Não é isso uma oração. Não é somente um pedido de ajuda. Uma oração é muito mais do que um pedido de ajuda. Um pedido de ajuda está incluído numa oração, mas tem muito mais elementos dentro de uma oração. Ora, uma oração é uma conversa com Deus. É um relacionamento com Deus. Tu conversas com a tua mãe, tu conversas com o teu pai, ou com um amigo, ou com uma irmã, ou com o teu namorado, com o teu namorado, com os teus amigos. Todos nós temos conversas. Nós vamos conversar com as outras pessoas somente para pedir coisas? Deveria haver uma relação com a mãe, com o pai, com o filho, com a filha. Com todas as pessoas devíamos ter uma relação próxima de amizade, de amor. Com Deus, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Jesus Cristo veio aqui à Terra e morreu pelos nossos pecados. E Ele se fez mediador entre Deus e os homens. Há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho em seu tempo. Há uma pessoa que fez com que Deus e os homens agora pudessem estar de alguma forma em comunhão, que pudessem conversar. Isso foi feito através da obra de Jesus Cristo na cruz, porque Ele pagou por todos os nossos pecados. Nós podemos orar por causa que Jesus fez aquilo na cruz. Podemos ser amigos de Deus. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não recebeste o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora, recebendo o Espírito Santo, que Jesus ao ascender nos enviou o Espírito Santo, nós agora com esse Espírito Santo podemos chamar Abba, Pai, podemos chamar Deus Todo-Poderoso de Pai. Podemos ter uma relação próxima com Deus. E isso é o que abre para uma oração. E temos várias passagens na Bíblia que nos falam sobre orações. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Então nós temos que orar a Deus para criar esse relacionamento. Por exemplo, o meu pai, quando eu sou uma criança, ele sabe que eu vou passar por situações ruins, provavelmente ele sabe que eu estou mal, mas ele quer que eu fale com ele. Então é exatamente isso com Deus. Deus pode saber o que é que está a acontecer contigo, mas ainda assim quer ter essa relação contigo. É tendo essa relação com Deus que a gente pode ter essa consolação, que Deus está connosco. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então temos aqui Deus Todo-Poderoso, que através do Espírito Santo que habita em nós, Ele intercede por nós, e Deus sofre quando nós sofremos e pedimos orações e não sabemos como orar. Quando estás naquela situação que não oras há muito tempo, que estás a pecar muito e que estás arrependido, mas não sabes como falar e tens vergonha de falar, quando tentas orar, o próprio Espírito sofre contigo com gemidos inexprimíveis. Então temos aqui um Pai que sofre junto contigo. Temos um Deus que sofre junto contigo, que sente a tua dor e que quer te ajudar, quer ter essa relação próxima contigo. Temos também na Bíblia um modelo de oração. Portanto, vós orareis assim. Ele diz o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um louvor a Deus, engrandecer o nome de Deus Todo-Poderoso que Ele é e que nos escuta. Temos aqui, primeiramente, um louvor, depois temos um pedido. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, numa oração, podemos sim pedir alguma coisa. Podemos sim, mas não é só sobre pedido. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos aqui o arrependimento, a confissão, o pedido de perdão, que por meio da obra da cruz, confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Mas não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, é um pedido de uma situação. Tipo, não me deixes fazer isto, por favor, ajuda-me a não fazer isto, ajuda-me a ter paciência, ajuda-me a não gritar, ajuda-me a não dizer palavrões, ajuda-me a controlar a minha língua, ajuda-me a controlar os meus pensamentos. É um pedido contra uma tentação. Então temos os pedidos diários. Por favor, Deus, dá-me comida, dá-me paz, dá-me alegria, minha família, saúde, que a gente esteja bem. Então, pedido contra as tentações. Tem vários tipos de pedidos que nós podemos fazer a Deus. Então, aqui é que vem a pergunta última, a pergunta final. Deus não ouve as minhas orações, ou parece que não ouve, ou não responde. Eu estou tanto tempo a orar a mesma coisa todos os dias e não tenho resposta. Porquê? Temos uma passagem muito interessante. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para o gastardes em vossos deleites. O Tiago está a dizer para nós que nós pedimos coisas somente para o nosso belo prazer e não para a glória de Deus, não para coisas úteis. Tem outra passagem? E tudo quanto pedires a meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa a meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pedir em nome de Jesus não é dizer que eu tenho uma Ferrari em nome de Jesus. Aparece uma Ferrari. Não é isso. Pedir em nome de Jesus é pedir conforme a vontade de Jesus. Pedir conforme a vontade de Deus. Tendo Jesus em minha vida, tendo Jesus em mim, se eu pensar como Jesus pensa, se eu ler a Escritura e eu compreender a Escritura, e se eu tiver essa aproximação tão grande com Jesus, eu consigo orar. E tudo o que eu orar é conforme a vontade de Deus. Tem uma passagem também que diz que o nosso Espírito conhece a nossa pessoa, mas o Espírito de Deus conhece quem é Deus e conhece a vontade de Deus. E nós, tendo o Espírito Santo, nós podemos conhecer a vontade de Deus. Tendo o Espírito Santo e orando, nós já temos que saber qual é a vontade de Deus para certas coisas. É verdade que nós não podemos sempre saber a vontade de Deus, porque tem coisas que não nos é revelado, tem coisas que não nos cabe saber, tem coisas que nós nem temos capacidade de saber, coisas que nós não podemos saber. Mas para as coisas desta vida, para muitas coisas, nós podemos saber qual seria a vontade de Deus. Por exemplo, quando pedes a Deus, ajuda-me, Senhor, a ir para a escola ou ir para o trabalho e dar uma surra naquela pessoa. Deus vai te ajudar. Não sabes que a vontade de Deus não é que isso aconteça? Não sabes que Jesus mandou nós amarmos os nossos inimigos e nós orarmos pelos que nos perseguem? Sabendo isso, achas que é a vontade de Deus que tu vás para tal lugar e que tu insultes ou que tu faças isto, que já dá, conforme a Escritura, saber que não é da vontade de Deus? Eu espero estar a explicar-me bem. Então, muitas vezes a gente não recebe resposta para as nossas orações porque a gente pede segundo as nossas vontades e não segundo a vontade de Deus. Mas depois temos um assunto mais sensível, que é: mas eu peço coisas boas. Eu peço, Deus, cura-me desta doença. Então, porquê que às vezes parece que nós não temos uma resposta? Tem vários elementos que podem funcionar para essa resposta. Primeiramente, Deus pode estar a trabalhar de forma invisível. Eu posso estar a pedir uma coisa e parece que eu não estou a receber, que eu não estou a receber, que eu não estou a receber essa coisa, que é uma coisa importante, mas Deus pode estar a trabalhar nesse pedido de uma forma invisível. Deus pode estar a demorar o seu tempo para fazer essa coisa. Pode estar a trabalhar na nossa paciência também. Muitas vezes, quando nós pedimos, por favor, dá-me paciência, e só aparecem coisas ruins na nossa vida, se calhar está a trabalhar na nossa paciência. Ou às vezes, a resposta de Deus é diferente da que nós pensamos. Se calhar nós estamos a pedir por uma resposta, mas na nossa cabeça nós já queremos que essa resposta... Imagina, vou dar uma situação que deve ter acontecido com quase todos que estão a ouvir. Tipo, Deus, por favor, que seja esta pessoa a pessoa certa para eu casar, que seja esta pessoa a pessoa certa para eu casar. Mas tu não abres a tua mente para pensar, e se não for essa pessoa certa? Porque a pessoa já tem na sua cabeça que esta é a pessoa certa e não abre a sua cabeça para receber a resposta que não. Então todos os sinais que aparecem para dizer não, a pessoa ignora. Foca a sua mente para somente uma resposta positiva. O silêncio muitas vezes é uma resposta. Isto é muito profundo porque Jesus, quando ora no Getsemane, recebe uma resposta imediata. Jesus disse: Pai, afasta este cálice de mim se for possível, mas que seja feita a tua vontade. Jesus não recebeu uma resposta. Aliás, Jesus sofreu com o cálice. Porquê é que Jesus fazia orações para o Pai? Se Jesus é Deus, porque é que Jesus tem que orar para o Pai? Esse é um assunto para o próximo vídeo, que eu vou entrar mais a fundo sobre a doutrina da Trindade. É isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de inscrever-se no canal, deixem o vosso like. Se vocês quiserem me enviar mensagem, se quiserem conversar comigo diretamente, podem ir ao meu Insta, que está aí na descrição. Podem ir ao meu TikTok, que também está aí na descrição. Podem ir ao Discord. Nós temos um servidor Discord do canal, está um bocadinho apagado, mas eu vou querer fazer algumas remodelações nesse servidor para poder ao máximo criar uma boa comunidade. Então vocês podem entrar e vamos criar todos uma boa comunidade. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Todas as perguntas que quiserem fazer, se quiserem falar comigo diretamente, podem mandar mensagem. Se quiserem fazer perguntas nos comentários, pensando que pode ser uma forma de edificar as outras pessoas também, podem deixar o seu comentário. Se eu expliquei alguma coisa mal que vocês não entenderam, que vocês discordam, deixem nos comentários, mas que não façamos uma discussão de ódio, de raiva, que seja realmente um ambiente edificador para nós podermos apresentar as nossas dificuldades, as nossas dúvidas e as nossas respostas para as dúvidas. Espero que eu tenha respondido a todas as vossas perguntas, espero que este vídeo vos tenha feito bem e não te esqueças de orar.